Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, no Papo de Quarta de hoje o assunto gira em torno de uma data mais que especial, o Dia das Mães, comemorado neste domingo, dia 14. E a nossa convidada de hoje é a professora Danusa Pessoa. Bem-vinda para o Papo de Quarta, professora. Tudo bem, Gabriel? Obrigada pelo convite. De nada. Muita gente não sabe, mas o Dia das Mães é uma data mais que oficial como data comemorativa no Brasil em 5 de maio de 1932 por meio de um decreto pelo presidente Getúlio Vargas. O decreto determinou que o segundo domingo de maio será dedicado a comemorar o amor materno. Danusa, você como filha, mãe, entende esse dia criado para comemorar o amor materno? De que forma? O que ele significa para você? Bom, vamos lá, né? É uma pergunta que levanta muitos debates, assim, né? Há quem é contra, há quem é a favor, né? Temos tanto mães quanto filhos que são contra e a favor. No meu ponto de vista, é uma data que comemora, né, esse amor, que é um amor incondicional, né? E eu, de minha parte, acho, apesar de ser comercial, né? Uma data também tem um viés comercial. Eu acho que tem uma data importante, sobretudo quando a gente pensa em algumas famílias que nem sempre têm a oportunidade de estar junto, né? Aquelas famílias que, às vezes, os filhos moram longe, não conseguem estar juntos, e aí abre espaço na agenda, abre espaço na vida das pessoas para que elas pudessem estar junto, né? Eu, particularmente, gosto de estar com a minha filha, obviamente, com a minha mãe também, né? Mas entendo também quando a gente fala de um ponto de vista que é mais comercial. Sim, entendi. Perfeito. E a data é comemorada mundialmente desde o ano de 1905 e atualmente a data é mais comercial e uma das mais importantes para o comércio, as vendas, né? Para o Dia das Mães, só perde para a data que é o Natal. Apesar de comercial, não perde a força da afetividade, não é? Então, eu penso que, vamos falar um pouquinho primeiro da parte comercial, depois a gente vai para a parte afetiva, né? Eu Sim, penso que comercialmente, como você mesmo apontou, ele é a segunda data mais importante, só perde para o Natal, né? Em termos de venda. Então, a gente tem um apelo ali do varejo, é, que a gente quer ou não, né? Queira ou não, acaba fomentando aí novos empregos, a casa acaba fomentando a economia girar, né? Nós vivemos no mundo capitalista e aí não, principalmente no Brasil, somos capitalistas e não tem como a gente fugir do incentivo à compra, né? Isso é uma base do capitalismo, que a gente faça a economia girar a partir da indústria e do comércio, né? Então, isso, ponto. Colocado isso, eu penso que é uma data importante sob esse ponto de vista, né? De geração de emprego, de oportunidades e de fazer a economia girar, né? E com relação à afetividade, eu também acho importante a gente mencionar, a gente pode falar das famílias, né? Então, sobre que aspecto? Bom, a gente tem famílias que são formadas por uma mãe e os filhos, né? Às vezes mães solos, aí que não tem a presença do pai ali fortemente. A gente tem também famílias formadas por duas mães, né? Que aí vão se beneficiar também dessa data. Que também devem sempre ser lembradas. A gente tem famílias que são constituídas aí em que o responsável legal e acaba assumindo essa figura, né, mais materna da avó. Então é a avó e os netos que ela acaba assumindo esse papel. E também temos aí, apesar de não ser do gênero feminino, né, pais que assumem o papel de mãe também, né, e cuidam dos seus filhos. Então, no aspecto da afetividade, é uma data que amplia e que dá oportunidade para todas essas pessoas. Embora a gente ainda tenha na mídia, né, aquela família tradicional, que a gente tem a mãe, o filho apenas, né? E o pai, obviamente, nesse aspecto, nessa data, acaba ficando em segundo plano, mas a mídia ainda acaba reforçando esse estereótipo mais tradicional, né? Mas cada dia que passa, parece que tem transformado um pouco isso, levando em consideração outras configurações de família. Né? Então,
Do lado afetivo, eu penso que, como eu disse na pergunta anterior, é uma oportunidade que as pessoas têm de usar essa data para se aproximar, para demonstrar o carinho, demonstrar afeto. Penso eu que, como já disse, embora comercial, né, não deixa de ter lá a sua importância. E o que as mães do Brasil, na sua opinião, poderia escolher como presente, na sua opinião, se Nossa, pudesse? que pergunta difícil, porque cada mãe, obviamente, tem uma expectativa É, em relação à maternidade, em relação essa condição com o filho, né? Enfim, na sua condição de mãe. Mas eu acho que se eu fosse arriscar uma coisa que fosse unânime, né? Eu queria que toda mãe quer que o filho tenha saúde e que ele seja feliz, né? Então, esse talvez seja o principal presente, né? Ter ali a presença do filho, né? Às vezes não é, a gente sabe que não é possível, apesar tem gente que mora longe e tal, mas à medida do possível, a presença do filho e que esse filho esteja bem, com saúde, feliz, né? Eu acho que esse é o principal presente que a mãe poderia esperar aí dessa data, e na verdade não só dessa data, né? Muitos falam, Dia das Mães é todo dia. De fato, é todo dia a gente é mãe. A gente não deixa de ser mãe nos outros 364 dias do ano, né? A gente é mãe sempre. E aí é difícil resumir num presente, né? Um presente físico, um produto, algo assim. Então eu fui mais para esse lado porque eu acho que é algo quase que universal, né? Toda mãe quer isso, ou a boa parte das mães, né, querem isso. Então, iria por esse caminho aí. sim. E como os governos poderiam contemplar melhor essa maternidade e tornar as condições das mulheres que são mães iguais aos demais trabalhadores, estudantes, por exemplo? Bom, a gente consegue observar aí alguns poucos avanços nessa questão, né? Então, alguns anos o governo aprovou a extensão da licença maternidade de 4 para 6 meses, né? Ainda é facultativo nas empresas, tem empresa que não quer, que não permite, mas é um benefício que auxilia ali a mãe naqueles primeiros contatos, naqueles primeiros momentos ali de vida, né, da criança, do bebê, né, eles ainda são pequenos demais, mas que ajuda no aleitamento, nessa construção da identidade da mulher como mãe, né, porque uma coisa é importante a gente sempre falar, e aí eu acho que independente de uma série de coisas, quando a gente aquela frase quando nasce uma mãe, quando nasce o filho, nasce uma mãe. Ela é parcialmente verdade, porque quando nasce um filho é que você vai de fato entender o que é o papel de mãe, né? E essa visão romântica de que a gente vai, nasce já é um amor condicional, ela é uma visão romântica, porque na verdade você tem que aprender, assim como tudo na vida, a gente aprende a ser mãe, a gente aprende a ser publicitário, jornalista, médico, a gente vai aprendendo. Então, é claro que você tem a responsabilidade que aquele ser depende de você 100%, né? Principalmente ali até os 6 meses, e a gente vai aprender. Então, eu entendo que essa ação do governo foi um avanço aí, mas eu acho que a gente tem que pensar até antes dessa criança nascer, né? Então, saúde de qualidade, que a mãe possa fazer ali seu pré-natal, que ela possa ter os cuidados, porque são 9 meses que a gente fica num estado totalmente diferente mesmo, né? Na gravidez, só quem passou por isso sabe disso. Penso também que a gente, além desse cuidado no pré, né, antes da criança nascer, né, e virar o mundo, a gente também tem, não toquei num assunto muito importante que poderia ter tocado, a gente também tem as mães por adoção, que é um outro ponto bastante importante da gente lembrar, né? As mães por adoção, elas são mães que queriam ter seus filhos, né? E elas vão e conseguem muitas vezes, embora no Brasil seja bastante moroso, né? O processo da adoção é um processo bastante burocrático, que é apoiado no ECA, ali fundado no ECA, né? Nos direitos da criança, e até por isso que ele demora tanto. Mas entender também que a mãe por adoção, ela também faz parte desse combo, né? Algumas pessoas até às vezes falam, mas não é mãe biológica. Não, é mãe é quem cria, né? Entendo que a mãe é aquela que cria. Você tem a progenitora e tem a que cria. Às vezes é a mesma pessoa, às vezes não é a mesma pessoa, né? Então, eu acho que até melhorar as condições para adoção também seria uma forma do governo contribuir aí para essa relação mãe-filho que você
disse aí, né? Perguntou para mim. Então, acho que tem algumas frentes a serem melhoradas, outras que tivemos avanços, mas a gente sempre tem o que melhorar, né? Certo, muito legal. E, para encerrar, quem enviar uma mensagem para as mães ou para as pessoas que faz papel de mãe, né? Sim, eu posso mandar uma mensagem, sim, desejar um feliz Dia das Mães para todo mundo, porque ninguém veio ao mundo sozinho, né? A gente tem sempre a figura, que todos possam, da melhor maneira possível, passar esse dia com as suas famílias, seja com a mãe, e aí se estendendo a todos os tipos de mãe, como a gente já falou aqui, e que possa ser um dia repleto de muita afetividade. Muito legal. Eu também desejo um Feliz Dia das Mães também para todas. E obrigado à professora Danusa Pessoa pela entrevista aqui no Pop de Quarta. Obrigada, viu, gente? E fica por aqui mais um Papo de Quarta.